hoje o nosso quadro de sexta-feira, Mulheres de Fé. E eu estou aqui com duas mulheres incríveis que sempre faz parte desse quadro já, né, comigo, que é a Monique, a nossa influenciadora cristã, nossa influenciadora da fé, e também a Gislaine Medeiros, também uma mulher incrível aí, psicóloga, que está sempre conosco também, doutora em psicanálise, psicoterapeuta de mulheres. Bom dia, Gi. Bom dia, Jô. Bom dia, Monique. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. É sempre muito bom, né? Muito bom, muito bom. É muito Bom dia, Jô. Bom dia, Gi. Bom dia, ouvintes. Que Deus abençoe, né, mais esse momento aqui. Nós, né, mais um momento aí de grande reflexão para a nossa semana, para o nosso mês, que já está terminando, né? Já quase aí, quase finalizando o mês de julho, gente. Viu como passou rápido, né, meninas? Gente, um piscar de olhos acabou, né? Sim, passou muito, né? Rápido. Tá passando muito rápido. E hoje, para falarmos com os nossos ouvintes, nossas mulheres que daqui a pouco estarão aí conectadas conosco, tanto no YouTube, onde a gente está aí ao vivo no YouTube, e também na Rádio TV Paraná. Baixa lá o aplicativo, gente, e começa ali a acompanhar nós. E estamos aí em todas as redes, nos Instagram. Então, venha fazer parte aqui conosco também desta manhã, com muitas dicas e perguntas também. Meninas, hoje, com quem nós vamos falar hoje? Para quem nós vamos falar hoje, mulheres? Hoje a Gi trouxe um conhecimento, né, para a gente aprender mais sobre Débora, que é inspiradora também, né? A história dela se conecta muito com Jael. Nós já conversamos aqui, né, sobre Jael. Verdade. Então a gente vai... Porque Jael, ela tomou uma atitude, mas antes de Jael, quem estava ali preparando o caminho, Débora, né? Então, a Gi pode começar a nos apresentar quem é Débora, onde nós encontramos a história dela na palavra. É com você. Até comentei com você, falei assim, vocês não falaram de Débora ainda? Você viu que a preferida das mulheres é a Esther, né? Sim. Esther é uma das preferidas. Esther é uma das preferidas. E aí eu falei, e Débora, né? Débora era, assim, no contexto ali histórico, ali no Antigo Testamento, as mulheres eram muito limitadas, né? Naquele tempo, né? Correto. Muito limitada. E aí Deus faz uma estratégia, ele levanta uma mulher naquele tempo ali para ser líder. Então, essa história ela é muito inspiradora para nós, né? Então, no Antigo Testamento ali já. Então, Débora é uma profetisa, é uma líder e uma juíza. Naquele tempo. Então, naquele tempo ainda não tinha monarquia, não eram instalados reis ainda, né? Não, inclusive, tem uma parte na Bíblia que o Senhor nunca quis que estivessem reis, mas então antes ele ele colocou ali os juízes. Então a gente entra em época de juízes. E ele levanta Débora ali como uma liderança. Essa história é interessante porque muitas pessoas na Bíblia acham que tudo está em função dos reis e dos homens, né? Sim. E o Senhor, justamente, ele levanta uma mulher ali para inspirar, uma mulher forte, para inspirar a gente ali e mostrar os planos, né, das mulheres também. E hoje as mulheres ela é a igreja que luta, né, que avança mais o reino de Deus. É interessante que naquela época, no livro ali de Juízes, se levantou vários juízes, né? E aí sempre começa ali dizendo, porque o povo se afastou de Deus, então Deus levanta um juiz. E ali Débora começa no capítulo 4 e diz justamente assim, o povo andava afastado de Deus e por isso o Senhor levanta Débora ali como juíza. E quando a gente diz ali, né, profetiza, primeira coisa que diz, Débora profetiza, mostra esse relacionamento que ela tinha com Deus. Então, antes dela ser
juíza, dessa liderança, a palavra deixa ali, né, que ela primeiro ela tinha esse relacionamento com Deus. Então, por que Exato. que Deus levantou ela como uma mulher ali, né, corajosa e forte? Porque primeiramente ela tinha esse relacionamento antes de todo o cargo ali que ela poderia ter de juíza, de líder. Primeiro ela era uma mulher De oração, de né? oração, de Uhum. busca, né, de relacionamento com Deus. Tinha uma visão, uma autoridade espiritual. Ela era diligente, né? Ela trabalhadora, esforçada, e ela era casada com Lapidote. Isso. E Lapidote quer dizer tocha acesa. Então a simbologia é que ela era casada com fogo. Porque a Bíblia tudo tem uma simbologia, né? Uma metáfora. Então quer dizer que ela era casada com fogo. Quer dizer que ela era casada com Deus. Ela caminhava com Deus. Então, pelo fato dela ser chamada. Então, até nisso a Bíblia é interessante, porque ela coloca os dois. Ela coloca um marido que com o nome de que tem a simbologia de uma tocha acesa, que é a simbologia daí do Senhor, e o nome Débora quer dizer abelha. A Débora quer dizer abelha. E é o significado em hebraico. Eu vou ler um texto base aqui, ó. Está em Juízes 4, do 4 ao 5. Débora era uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela dissesse as suas questões. Então, o povo ali, eles procuravam ela para ela ajudar eles nas decisões. E o interessante é que na Bíblia ela fala que o escritório dela era debaixo de uma palmeira. Tanto que se fala Tâmara de Débora, né? Débora, Porque o escritório dela era debaixo de uma palmeira. Então, era uma mulher coerente, inteligente. Sim. Como ela atendia homens e mulheres, ela não atendia, e eram assuntos particulares, então ela não atendia dentro da tenda. Ela era tipo porque uma ela psicóloga. ela era conselheira. Ela era também. conselheira. É como Sim, se fosse uma psicóloga também. hoje. Também. Juíza, decidia, ela tinha um discernimento, ela era profeta. Então, Deus mostrava, revelava para ela, né, as situações. Então, ela tinha muita sabedoria. Muita sabedoria. E ela tinha esse discernimento de atender debaixo de uma palmeira. Justamente, acho que esse cuidado, né? Sim. Para não por homens, para não entrar numa tenda com homens, e eu acho isso muito interessante. Muito. E hoje às vezes a gente não vê muito isso, né? Esse cuidado, essa prudência em lidar com homens, né? Às vezes a gente também tem que ter uma prudência de amigos do trabalho, né? De muitos homens em negociação. Acho que essa prudência ela é um exemplo para nós mulheres também tomarmos esses cuidados, né? Sim, principalmente né, no meio, como a gente falou, do trabalho ali em empresas, né? Mulheres aqui que exercem liderança, né? Dentro de grandes empresas, de ter esse cuidado, né? Desse posicionamento. Às vezes a gente acha que, tipo, no particular a gente resolve. Não, né? O que é verdade, o que é justo, o que é claro, o que é limpo. Se resolve já. Não precisa ser nada no particular, nada no oculto, né? Não. Hoje em dia até carona, né? A gente tem que cuidar, porque às vezes uma reunião, a gente tem que ter esses cuidados, porque além do povo falar, né? A gente também tem que manter sempre uma postura. Sim. Né? Sim, importantíssima essa colocação que foi feita. E trazer a Débora, como a gente faz toda sexta-feira, trazer mulheres da Bíblia para o nosso mundo hoje que nós estamos vivendo atual, eu acho que é de extrema importância, né, meninas, para que a gente possa assim colocar para que todos tenham as mulheres tenham essa conscientização e, né, entender o que era realmente as mulheres lá da Bíblia, né, como que elas
faziam, né, no seu dia a dia, na sua semana, como a gente acabou entrando aqui no programa e falando, já que já está se terminando o mês e passou muito rápido. Verdade. Então, nós temos que Uhum. cuidar, porque o ano já está se aproximando, o final do ano, e aí entra aquela questão, o que foi feito desses 6 meses aí, quase agora virando 7 meses, e ter essa reflexão. Nós, mulheres, temos que começar a ter mais reflexões sobre os nossos dias, nossas semanas, né? Que Sim. são cada vez mais curtas. Uhum. É. E é tão bacana, a gente começou a falar essas histórias e a gente vê que tanta história inspiradora. Sim, muito. E às vezes você tem um conceito. Eu falo sobre rótulos, né? A gente coloca muito rótulos. Sim, Então, a gente coloca rótulo hoje em dia em tudo. Então, o cristão é preconceituoso porque ele não. Ela é submissa, porque elas são submissas. A gente tem um exemplo aí, uma característica de Débora, já naquela época, que justamente a Bíblia ela é um tesouro. Quanto mais você cavoca, eu sempre falo para as meninas, mais você acha o ouro ali. exatamente. E não tem. O Senhor, né, falando das prostitutas, o Senhor falando acolhendo, ele levantando mulheres juízas ali, mulheres líderes. Sim, Ele mostra que não existe esses rótulos, não existe esse preconceito. A gente tem que ter a informação e não rotular tudo, né? sim. Porque a gente coloca um rótulo e acha que é tudo daquele jeito. Então coloca tudo Isso, no mesmo Gi. pacote. Isso. Então, Isto mesmo. e não é, cada um tem seu jeito. A gente precisa analisar caso a caso, né? Claro, claro. E principalmente nós, mulheres, que o dia a dia é sempre tão difícil e corrido, e temos compromissos, temos que ter um pouco mais também de compromisso conosco, cuidar um pouco mais da nossa saúde, não deixar algo para depois, depois eu vou numa consulta, depois eu vou levar aquele exame para o médico. Eu não fiz. Amiga, nem fala isso, que isso é para mim. Então eu vou ter que começar a mandar mensagem então para essas amigas aí. Nossa, eu tô com os exames Porque lá protelando. precisa ser entregue esses exames. Precisa. Mulheres apoiam mulheres e mulheres cuidam de mulheres. Você, como uma mulher maravilhosa, uma líder de mulheres, precisa dar o exemplo. Puxei a orelha. Isso aí. É isso aí. É que porque você aqui cuida no de programa todo mundo e vai se. Né? mas vai deixando o final da cuidar fila de lá. nós, mulheres. Olha aí, tá vendo? Não faça que nem a Gia. A Gia é maravilhosa. Dá muitos conselhos incríveis, é uma mulher de muita fé, oração, mas tampa o ouvido quando for falar aí dos exames, tá? Protelando o exame. Segunda-feira eu ligo para ela e pergunto: e aí, já marcou? Eu vou ter que marcar por você. Vou deixar ela comigo. Não, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade aqui também. Né? Tá vendo só? É isso aí, ó. Olha quanta mulherada ali, aqui que já tá aqui, ó, Opa! falando com a gente. As meninas estão. Da minha vida. Então, as mulheres estão aí, ó. Mulherada. Mulherada fiel. Eu digo que tem mulheres fiéis. Tem mulheres fiéis. Elas são maravilhosas. São incríveis. Os incentivos. Assim, a gente tem que isso mesmo, tem que se unir e o apoio, motivar uma outra. É o apoio. Eu digo que eu não gosto, já falei aqui e repito várias vezes, eu não gosto da palavra ajuda, porque até ontem eu falei isso com a Dani. A questão da palavra ajuda, eu acho que é quando você está lavando uma louça e você chama alguém para ajudar. Me ajuda a lavar a louça, ou chama o esposo, ou o filho, a filha, ajuda. Agora, a palavra apoiar, ela tem uma outra. É verdade. Outra. É mais profundo. Uhum. Então, eu não peço ajuda e eu não quero ajuda, eu quero o apoio. Porque verdade, o apoio, Ju. eu vou saber aonde eu posso estar te direcionando. Eu vou poder realmente te apoiar. Então, mulheres, essa palavrinha de ajuda, deixa só para quem está lavando a louça, precisa tirar o lixo lá para levar lá para o lixeiro, né? Mas a palavra apoiar, ela é mais profunda. E a atitude, né? E a atitude. Pra você fazer porque isso, daí você tem que ter atitude. Então, o que você está precisando que eu te apoie? E sem perguntas. Deixe, apoie e depois, se ela achar que deve falar, sim. No entanto, leve-a. Precisa ir no médico? Vamos. Fico sentadinha lá, você entra no consultório. Preciso ir numa situação mais séria, de repente fazer uma denúncia numa delegacia.
Vem Isso comigo é que eu vou com você. sensacional. Uhum. E eu falo que às vezes é só isso que a gente É precisa. só isso que a gente precisa. Não precisa de mais nada. Às vezes a gente É está isso. protelando alguma coisa. É E isso. eu vejo nos atendimentos, eu vejo como um personal, né? Sim. Às vezes você está lá e não vai, daí o personal vem, ele te faz avançar sempre um pouco mais, sempre um Isso. pouco mais, né? Um mentor, um amigo, não Perfeito. puxa, não Perfeito. vai, vamos sair, quer dormir, quer dormir o quê? Vamos levantar, vamos trabalhar, vamos isso. Então, esse apoio é muito muito importante. importante. Até para esses detalhes, inclusive. Sim. Né? Não, cadê teu exame? Esses dias eu falei com a Jéssica, e falando com a Jéssica Beijo, também. Jé. Para fazer os exames dela, e, enfim. Daí eu falei, então, uma tarefa. Olha, eu cobrando, né? E aqui, ó. Aí eu falei, uma tarefa por dia. Então, essa tarefa de ontem era marcar o médico. Daí ela marcou o médico e me mostrou lá. Dia 14 ela tem consulta. Isso aí. Então, eu falei, um passo de cada vez. Um passo cada vez. A gente bate uma meta por dia. Então, você faz lá qual que é a minha meta do dia hoje, o que eu preciso vencer. Sim, né? sim. Que a vida é assim A mesmo. vida é assim. É a gente com a gente mesmo também, né? E como a gente sempre traz, né, a sexta-feira, esse quadro maravilhoso, esse quadro de pura fé, realmente falando das mulheres da Bíblia, é sobre isso. O que essas mulheres que estavam lá, anos-luz, junto com Jesus na Bíblia, o que elas também não passaram, né? E você sabe que tem uma passagem que é bem interessante, porque você tem que pegar os detalhes, né, ali da Bíblia. E a Bíblia fala que Débora, ela estava num lugar elevado. Então, ela atendia de um lugar elevado. Tem uma passagem aqui, ó, que até vou ler. Beijo, Enedi. Adoramos você, mulher, hein? Qualquer coisa já fala aí, já coloca aí uma palavra, uma frase. Perguntas. É isso aí. Pode dizer, Gi. Oi. Então, Débora, ela aconselhava o povo de um lugar elevado. E porque isso é um símbolo de visão e autoridade. A Bíblia fala em Apocalipse 4:1, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, assim, é Deus falando, suba para cá. Então, Deus não desce, ela não desce. Quando as pessoas querem atendimento, elas têm que subir. Então, ali nos inspira, o lugar elevado nosso é um crescimento espiritual. Então, se você quer, você sabe que Deus é elevado, que Deus está num lugar mais elevado. Então, como é que a gente faz? A gente sobe a Ele. Né? Então, a gente não desce. E a Bíblia fala, né? Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer. Então, o Senhor fala, tem uma porta aberta, mas vá para um lugar mais elevado. Então, isso também significa, assim, para a gente ver o ambiente os ambientes que a gente frequenta, né, aonde a gente está. E a gente sempre fala, esse lugar aqui, será que eu pertenço a esse lugar? Eu devo estar aqui? Será que o Senhor se agrada em estar aqui? Às vezes eu entro em alguns lugares e eu penso assim que eu só estou sozinha, que Jesus ficou lá fora, que há lugares que Ele não entra. Né? Então, essa passagem de assentada a um lugar elevado, ela também nos transmite assim, né? Essa elevação espiritual que a gente tem que buscar. Sim. Né? Esse crescimento espiritual. Sim. É muito importante quando a gente falou sobre os lugares que nós frequentamos, né? Porque o ambiente importa, sim, tanto é que acredito que todas nós já tivemos a experiência, né, de chegar em um lugar e, nossa, esse lugar aqui tá pesado, aqui não tá muito... E lugares e pessoas que a gente chega e parece que a gente tá leve. Que existem, sim, pessoas que nos levam para baixo e tem pessoas que nos elevam, Aquela pessoa que cansa, né? A gente diz assim, nossa, essa aí sugou toda a minha energia. Exato.
Uhum. Então, a gente precisa ter essa busca, né, e essa sabedoria, discernimento de estar nos lugares que o Senhor quer que nós estejamos, que com certeza, porque tudo que vem de Deus, né, é bom, tudo que vem de Deus é para o nosso crescimento. Então, a gente tem que buscar estar nos lugares certos, sim. A gente tem que ter esse, como que diz assim, selecionar, Selecionar. né? Selecionar os Escolher. lugares, escolher os lugares. Uhum. Às vezes a gente pensa assim que precisamos, para você ser uma pessoa legal, eu tenho que estar em todos os Tem que lugares. dizer sim para tudo. Eu tenho que dizer sim para tudo, para mim Pra ser todos. humilde, para mim ser legal, para mim ser bem vista, e não é bem assim. Não. Porque se a gente vai nesse caminho, Sobrecarrega, sobrecarrega. perde o tempo, e é justamente o que a gente vai falar amanhã no nosso encontro. Você se perde na missão. Porque a gente precisa entender o nosso propósito, e o propósito está ligado aos lugares que a gente assenta, às mesas que a gente vai. Então, qual as mesas a gente vai? Então, o propósito tem a ver com isso, né? A nossa essência tem a ver também, como a Jo falou ali, que tem pessoas que nos deixam pesadas, que só reclamam, que são invejosas, que nos sugam nossa energia. Então, a nossa essência, ela diz muito também do que a gente é. Sim, muito. E se a gente se perde nisso, se a gente não encontra esse propósito, esse lugar mais elevado, a gente se compromete à nossa missão. Sim. Né? Por exemplo, isso aqui é uma missão. Sim. Eu falo para a Monique, para você que apoiar mulheres. Então, qual que é um dos seus propósitos é apoiar mulheres. Sim. Então, como você vai fazer isso? Fazendo podcast, por exemplo. Sim. Né? Escrevendo livro, fazendo live, fazendo encontro, fazendo reuniões. Esse é o seu caminho. Então, a sua missão está aí. Só que se você se perde no seu propósito, aí você comprometeu essa missão. Sim. Porque você se sobrecarregou, desanimou e larga tudo. Tem uma hora que você fala assim, não, vou dar um tempo. Eu estou sobrecarregada. É isso. Estou com burnout, eu não estou mais dando Não tô dando conta. conta. E aí você tem que fazer toda a volta ao caminho de novo. Você tem que voltar lá na sua essência, fazer todo o caminho de volta para falar onde que eu me perdi. E você, às vezes, faltava tão pouquinho para você realmente Exatamente. chegar muito naquilo É uma objetivo escolha errada. É. Você escolheu uma errada. Uhum. Às vezes, você tomou o lado errado do... Pronto. Sim. E Escolheu o o lado que errado. faz a gente escolher o lado errado, ouvir a voz que não é a voz de Deus, né? É estar longe de Deus. Então, Estar o longe que de faz Deus. a gente se perder do nosso propósito no caminho é quando a gente se afasta. E a gente, por sermos, né, carne, a gente é muito tentado aos nossos sentimentos. Então, por exemplo, às vezes a gente está indo por um caminho, está dando tudo certo. A gente começa orando a Deus e pedindo, né? A gente está a gente não tem nada. Aí a gente começa ali orando e buscando. No caminho, a gente começa a crescer. E aí é nesse caminho que você para de ouvir a voz de Deus, para de buscar, e aí começa a ouvir todo mundo. E aí é nesse momento que você se perde. Sempre tem aquele que fala assim, mas você, se eu fosse você, eu faria isto, né? Não, e foi o que a gente conversou no encontro passado. Sim. Porque no encontro passado a gente falou sobre o secreto. Sobre o secreto. O que acontecia quando Jesus ele curava muitas, milhões, milhares de pessoas? As pessoas idolatravam ele ficava. O que ele fazia? Ele se recolhia, ele ia para o secreto, para se alinhar de novo, porque ele teve aquele momento de muito sucesso. Então, ele ia para um secreto para ele dar um tempo para ele conversar com o pai e falar, não, essa glória não me pertence, ela não é minha. Porque assim, a diferença em a gente entender o que é no nosso braço, que depende de nós, e o que é de Deus. E às vezes a gente se perde também porque a gente se contamina que a glória que é dele, que foi ele que fez, que não foi do humano, da carne humana, a gente se contamina, então a gente acha que é nosso. Então, se a gente curou, se a gente deu uma palavra, ajudou não, mas transformou alguma vida, então tem o Espírito Santo que trabalhou lá dentro dessa pessoa. Você não tem esse poder.
O ser É humano isso. não tem esse poder. Não. E às vezes ele acha que pronto, nossa, eu já estou boa, eu sou boa, nossa, eu estou curando, nossa, eu estou transformando. E aí vem as bajulações. Olha a Vanusa Santos Trindade dizendo. Oi, Vanusa, Que assunto amada. maravilhoso. Está falando muito comigo. Jesus Amém. amado. Para isso que a gente veio. É isto aí, mulheres. Para falar com Para vocês. falar com vocês. Que pra Deus vocês. alcance. O que a gente não conseguir comunicar, que o Espírito Santo alcance vocês aí, comunique. É isso aí. Olha que depoimento aqui ao vivo, hein? Isso que é algo importante. Você veja o quanto a palavra, quando trazida com muito carinho, muito cuidado e com muito propósito, realmente fala. E nós estamos aqui, vocês, né? Eu só apenas aqui abri a porta para que essas mulheres entrassem e viessem falar cada vez mais com vocês. Você é que aquela estão aí. passagem que eu acabei de ler, a porta aberta. É a porta Eis aberta. que tem uma porta aberta. Tem uma Mas se eu porta não aberta. estiver num lugar mais elevado, a Monique não aceitaria, eu não aceitaria. É talvez, isso. porque a gente não estaria, né? A gente tem que estar nesses ambientes mais elevados, inclusive, para Sim, encontrar essas portas. Sim, sim, Exatamente. sim, exatamente Por isso. isso que o ambiente importa, as pessoas importam, a gente precisa ter essa sabedoria, buscar em Deus esse discernimento para estar nos lugares certos. Lugares certos. Você sabe que o caminhar com Deus existe uma ilusão, né? Você é líder, você tem encontro, você tem você é líder, você faz encontro com mulheres, você faz palestra, você está num podcast, você, né? Já trabalhei com televisão, então já tive muito em TV. Você tem um currículo. Isso é tudo uma ilusão, porque as pessoas elas vão nessa ilusão que elas podem e por isso elas se perdem Sim. também. Elas se perdem porque elas se perdem no ego. Sim. E a gente tem que estar o tempo todo assim, Senhor, me coloca no equilíbrio, no plumo Me de dá Deus. um puxão de orelha, Senhor. Porque a carne nossa, ela é aquela luta a gente sempre tem aquela luta, né? Eu falo do espiritual com o humano. Então tem minha parte humana, que é minha parte carnal, que é só os prazeres. E só que a vida espiritual, ela tá mais alinhada com renúncias do que com prazeres. Sim. Então você faz renúncias. Às vezes aquilo que você quer muito, o Senhor fala, não é o momento para você não está preparada. E aí você emburra, você chora, você bate o pé igual criança, faz birra. E você fala, mas eu quero muito, eu quero aquela oportunidade. E o Senhor fala assim, agora não. Agora você não está pronta. Você não está madura para isso. E a renúncia, de você entender, Senhor, eu vou renunciar a isso porque eu sinto que eu não estou preparada, mas eu quero muito. O entendimento dele não querer que você seja envergonhada. Eu também vejo muito isso, né, Gi? Quando você não está preparada por uma certa situação, gente, isso a gente pode falar com várias aí, com algumas mulheres que está para receber aquela grande oportunidade como CLT dentro da empresa e, de repente, do nada, estava tudo certo, mas houve uma situação, entrou outra pessoa e ela não foi dessa vez. Colocaram um outro homem. Ou de repente da vida vira tudo de cabeça para baixo. Ou de repente a vida e você se coloca como inimiga de Deus, dizendo: mas por que comigo? Nunca é comigo. Eu não posso, eu não sou merecedora. Né? E todo mundo consegue, mas eu não consigo. Exato, mas não era a sua hora. E ele não quer que você seja envergonhada, porque ele não ele é o nosso pai, né? E quem é o pai que coloca um filho para fazer uma peça de teatro, até para dançar? Quando a gente coloca nossos pequenos para dançar na escolinha, você já fica ali dando vários filhos, por favor, né? Faz assim. Você não quer que ele passe vergonha. Não. Você não quer que ninguém fique rindo dele. Exato. O não Exatamente. de Deus Isso sempre... mesmo. E esse é o processo. Esse é o processo. Que o teu filho tem que passar. É isso. Né? E Deus não vai colocar você lá para que você seja envergonhada. O não de Deus sempre é cuidado. Então, o não dele, até o não dele, existe um propósito, gente. Sim. Eu acho que até tem mais no tem não mais do que no sim. No não do que no sim. Normalmente. É isso.
Então, Porque a no gente... sim a gente comemora, fica alegre. No Nossa, não, e, aí a e você já gente- percebeu que no não você tem muitas pessoas, você tem poucas pessoas, e no sim você tem muitas pessoas? Ah, isso é verdade. Isso é verdade. É. Uhum. Recebeu uma proposta de emprego, ganhou aquela grande, né, aquela proposta lá, é sua, agora você está ali. Você chega em casa, você avisa a família, você avisa, você posta nas redes sociais, no Instagram, você faz. Todo mundo está te dando parabéns. Agora, coloca que você acabou de chegar na empresa e foi demitido. Se alguém vai te consolar. É. Muito pouco. Primeiro eles vão querer saber o que É. aconteceu. Ou foi você que não entregou. Ou vão te julgar, né? Vão, Ainda sim, vão vai te... ter o O que julgamento. você fez de Alguma errado? coisa Sempre- você fez de errado. É, Você estava tão bem, como é que você perdeu o exatamente. emprego? A primeira coisa, chegou em casa, foi demitido, mas o que aconteceu? Por quê? Tem um grupo, tem um grupo de amigos também, que um dos amigos conheceu uma moça e daí, do nada, resolveu, deu aquela paixão, assim, e vamos casar, e vamos casar, e vamos casar. E aí eles marcaram o casamento e colocaram no grupo. Aí foi bem interessante. Porque, assim, aquele monte de amigo dando parabéns, felicidades, parabéns, felicidades. O único amigo verdadeiro que ele tinha, que eu percebi, falou assim, é o seguinte, você não esse casamento, você não está preparado para esse casamento. Eu não vou te dar parabéns porque você está fazendo uma escolha errada. E esse casamento não vai durar 3 meses. Só que é o seguinte, se você, em 3 meses, resolver se separar, eu vou ajudar a sua mulher a pegar um advogado e não deixar você separar. Você vai ficar, tipo, ele deu uma bronca, assim. E você não vai separar. E eu vou ajudar ela a você não separar. Já que você quer casar, tudo bem. Eu estou dizendo para você que isso é um erro. Mas já que você quer casar, se você em 3 meses resolver separar, eu vou ser um que vou lutar para você ficar nesse casamento. E não vou deixar se separar. E se ela quiser arrancar tudo em você, ainda vou apoiar. Ele falou assim, nossa, todo mundo... Mas foi o único que foi contra. E o que aconteceu? Em 3 meses... Porque foi um impulso, não foi um casamento estruturado. Eles nem Foi esqueciam, exatamente os 3 meses da paixão. foi um Ali os 2, 3 impulso, meses foi- que duram uma paixão. E o amigo, É, e o amigo exatamente. verdadeiro conheceu a pessoa, conheceu o outro, falou, isso aí não vai dar certo vai dar nunca, certo. não tem estrutura, vocês não fizeram nenhuma base nisso, isso aí não vai dar certo. E ele sabia. Só que interessante que foi o único dos homens ali que falou para ele, você está fazendo uma grande besteira. E o resto não, o resto todo mundo fala, tá vendo você ir pro abismo e tá não te faz ajudando. nada. E não faz nada. E fica te olhando, sabe? Às vezes eu falo assim, meninas, essa falta de posicionamento, de a gente perceber algo e não falar porque vai chatear, ela não vai gostar. Então, é melhor a gente aprende a se calar. E a gente aprende só a assistir, é igual uma novela. Sim. Você já Sim. sabe. Então, mas vamos assistir a amiga se lascar, mas você não... Porque você não quer se indispor, porque você quer só dar o sim para ela, né? Só que, com isso, a gente fica muito sozinho, sabe? Sim. E você falando em novela, é exatamente isso, né? Eu, graças a Deus, eu sempre fui muito noveleira, né? Então, dava um horário ali, eu tinha que assistir das 6, ou então, às vezes, eu assistia das 7, às vezes, eu assistia das 9. Eu já emendava todas. Às vezes eu conseguia, às vezes não, mas eu sempre fui uma ou outra, eu sempre tirava. E de alguns anos para cá, Deus tem cuidado tanto de mim que eu, quando começa a novela, eu desligo a televisão. Por quê? Porque nas novelas é exatamente isso, né? Você vê o tempo todo a pessoa que se diz boa, ela Você já só vai ver o final. Você já sabe o final. Ela só passa por dificuldade. Só. É só estresse, é só desânimo, é só choro, é só perda, é só perda. Aquilo, você assistindo aquilo todo dia,
Você coloca aquilo na sua Sim, vida se se que alimenta você só daquilo. passa o tempo todo passando pelas mesmas dificuldades da questão da novela. Exato. Aquela traição o tempo todo, né? Exato. É traição de todo lado, traição de todo Sim, lado. É sim. armando de todo lado para derrubar alguém. É horrível isso. Trazendo a bebida alcoólica, trazendo outras coisas, outras situações, e daí. Só que na novela, a mocinha para de beber e fica. E na vida real? É. A vida real Por não é isso, assim. Não é assim. O que você tem é se alimentado, né? Tanto na tua saúde física, ali, os teus alimentos, mas o que você anda ouvindo e vendo, isso também influencia muito. Muito, Sobre muito. até essa passagem que a Gi falou, né? Do alto. Então, a gente tem que olhar para as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. Então, e não precisa muito estudo para a gente conseguir discernir ali a diferença das coisas que vêm de Deus e das que não vêm de Deus. Eu dou um exemplo da minha árvore. Lembra que eu dei o exemplo da minha árvore lá? Tinha uma árvore na esquina, mas na esquina da minha casa. Eu moro numa casa de esquina. E essa árvore, tem a época que ela faz a flora, a flora ali, tem a florzinha, e ela dá uma sementinha roxa, que daí mancha toda a calçada. E eu entendi de Deus, assim, nessa época, era uma época que eu não estava tão na presença do Senhor, assim, estava mais afastada. E aí eu amaldiçoava essa árvore. E eu queria cortar ela. Tadinho, E aí, o que aconteceu? Porque ela, né, ela manchava a calçada e sujava muito. Sim. A minha vizinha cortou a árvore, nem podia cortar, ela foi cortando aos poucos e acabou com a árvore pelo mesmo problema. E depois que eu mudei a minha forma de ver a vida e as coisas, hoje eu falo, a gente tem que ter uma visão além, a gente tem que sair da caixa e ter uma visão mais elevada. O que acontece no verão? Ela faz uma sombra. Na minha garagem, a minha garagem é comprida, e ela faz uma sombra. E no verão, ela deixa a minha casa fresquinha, não precisa ligar ventilador, ar-condicionado, nada, porque a árvore ela mantém essa sombra e deixa a minha casa fresca o verão todo. Então, eu só preciso suportar um mês ali de sujeira para eu ter um verão inteiro de bênção. Só que o que acontece? Como eu pulsava, eu estava pulsando numa energia ali mais baixa, mais negativa, eu só vi o lado ruim da árvore. Eu nunca vi. E hoje eu abençoo e falo, nossa, essa árvore é uma bênção. A gente coloca a cadeira, as crianças brincam ali e fica aquela sombra protegendo a casa. E às vezes eu até tiro foto, porque ela pega, ali à tarde, ela pega a minha garagem, parte da casa. Deixa até os carros fresco, né? Tudo ali. Aquele sol. E as crianças brincam, eles colocam cadeira, ficam brincando lá fora. Então, hoje eu olho e abençoo. Mas eu não tinha essa visão antes, porque tudo para mim, tudo quando você não está bem, você não consegue tirar algo de... Às vezes você fala assim, eu não tenho esperança, minha vida está assim, nada muda, isso aqui não vai mudar, isso aqui não tem jeito. O problema é você que tem que mudar. Você que tem que mudar. Não é as coisas, não são as pessoas. É isso, gente. Não é a gente. Se a gente muda a forma de ver, a gente consegue a saída. A gente consegue ver a porta aberta. A gente vai para um lugar mais elevado. Mas enquanto a gente está pulsando essa energia, a gente está lá embaixo, está lá no limbo. Romanos 12:2 fala, né, sobre a renovação da mente. Por isso que esse relacionamento com Deus ele tem que ser primordial. Porque tudo está ali na palavra. Tudo ali a gente aprende com Deus, até nisso. Então, a gente vê muitos coaches e pessoas e fala sobre isso. A renovação da mente muda. Mas a própria palavra já diz isso. Que nós precisamos ter esse outro olhar sobre as coisas, não focar no que é negativo, no que é ruim, mas no que vem do alto, no que vem de Deus. É Ele que nos ajuda a mudar, porque a gente às vezes fica ali, mas como que eu vou parar de pensar nisso se minha vida está nisso? A gente às vezes, como é que eu saio desses pensamentos? Eu estou sofrendo tanto.
Quando você pega a palavra e aí você começa a ler e a conhecer a Deus e ver os planos que Ele tem para você, quais são as promessas. A Bíblia fala quem nós somos para Deus, está tudo ali. Tudo Quando ali. você começa a passar tempo com Ele, fica muito mais fácil e simples você ter essa virada de chave. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito curso, nada disso. A gente só tem um muita tempo. dificuldade de ler a Bíblia. Eu mesma, assim, por exemplo, eu ouço, primeiro eu acordo e ligo e já coloco a Bíblia para ouvir o devocional do dia. E às vezes eu ouço e fico no mesmo. Falei, nossa, não entendi nada. Mas aí quando eu sento e eu vou vou estudar Sim. ela, aí eu vou buscar a parte histórica dela, o contexto, o que dá para trazer para os dias de hoje. Eu vou lá, abro o computador e começo a buscar. Hoje está muito Daí tá mais mais fácil. fácil. Porque ainda antigamente, sem internet, imagine, era você Nossa. mesmo ali com, né, no É. teu... Mas hoje, eu até falei para minha mãe esses dias, falei, mãe, pergunta para o Google, passagens bíblicas onde mostra as promessas que Deus tem para nós. O Google vai dar certinho lá, você abre a Bíblia e vai lendo. É muito mais simples Muito de mais estudar. simples. O que esse contexto eu posso trazer para o meu dia de hoje? Isso, O que eu posso trazer dessa história para a minha vida? É. E aí você vai fazendo as comparações e aí você percebe, eu falo, né, que às vezes eu fico até assustada, né, porque está falando justamente naquele dia no devocional que a gente está vivendo. E olha a Stephanie, minha linda, maravilhosa, a minha xará, porque temos o mesmo sobrenome, Mota. É verdade. Ela colocou assim, aqui também passei por isso, Gi. Eu reclamava das folhas apenas e sementes, né? As árvores. Reclamava, e depois que eu mudei, passei a ver elas com outros olhos e contemplar os benefícios. Viu só? Então, ela também reclamava da árvore dela lá. Depois que ela começou a andar com essas mulheres maravilhosas, o entendimento dela com a árvore foi totalmente diferente. Isso é só um exemplo para tudo Isso é só um na exemplo vida, para tudo na vida. né? Porque é a forma que a gente vê que você vê que a pessoa tem um olhar às vezes e só consegue ver o lado ruim, né? A Jéssica, bom dia, demorei, mas cheguei. Vou pegar vocês, mulherada, aí vocês estão, ó, Isso entrando. aí, Jéssica. Ó o horário que vocês estão entrando. Mas chegou. Mulheres lindas. Tarefa do dia. Jô, de cabelo lindo, obrigado. Aqui, ó, fiz aqui uma escova, porque a mulher foi matizar os cabelos grisalhos, porque hoje até... Eu já estava, até falei para Mo que eu já me rendi aí aos meus cabelos grisalhos há algum tempo já. E é sobre isso também, né? É a sua identidade, né? É a identidade. A gente quer esconder a nossa identidade. Nossa identidade. Não, é isso aí. Vamos lá, vamos. Só que daí a gente faz de uma maneira diferente, a gente cuida deles. Claro. Né? Não Tem precisa, uma não precisa maneira ser de qualquer jeito. Não, né? Dá pra ser não. com cuidado. Não, e tem as amigas. Daqui a pouco a Inedil ali vai cuidar da minha unha, vai do meu cabelo. Tem as amigas aí que... Tá linda. Estão lindas e amo vocês. E nós amamos vocês, mulheres. Vocês são incríveis. Verdade. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Amanhã eu já estou sentindo, porque amanhã eu não estarei com vocês, mas no próximo eu estarei com vocês e já levarei 2 coleguinhas que estará comigo lá, hein? Já estou aqui, ó, fazendo um movimento. Vai faltar lugar daqui mais um tempo para a mulherada, hein? Ó, e amanhã vai ser incrível, porque o senhor não me deixou dormir essa noite. Ai, Gi. E olha, vai ser isso incrível. comigo. E já mudou, assim. E olha, Jo, elas fizeram, as meninas nós fomos ministrar numa outra igreja no sábado. E aí foi muito bacana, porque elas viraram atrizes, sabe? Uau! Nós estávamos lá em Paranaguá, no encontro, como é que é o nome na casa, Minha Casa com Jesus. Jesus em Minha Casa. E é um grupo lá em Paranaguá, da Cris, um grupo grande de mulheres, eu não sei se de 70, 80 mulheres tinham nesse encontro. E aí o Senhor me deu 5 palavras. E eu falei, essas 5 palavras, achei que fosse para o nosso encontro. Aí você falou, não, é para onde vocês vão ministrar. E aí eu falei para elas, peguei elas de improviso, eu falei, meninas, vocês vão atuar e cada uma vai fazer uma palavra. A Monique foi a invalidez, a Stephanie foi o controle,
A Evelyn foi a timidez. A Inedil foi Solidão. a solidão. Solidão. E a Olha. Jéssica foi o medo. E elas atuaram para que as meninas, quem estava lá nunca mais vai esquecer o que é uma invalidez. Porque elas atuaram como Mostrando como esses como esse sentimentos, sentimento. eles paralisam, né, o nosso propósito, né? Então, cada uma ali Exato. mostrou uma situação do dia a dia onde a gente acaba agindo, né, dessa forma, e como isso, a palavra que a Gi trouxe, como isso nos paralisa, né, em cumprir o nosso propósito e da nossa essência também, né? Porque Deus não nos fez. Na Bíblia fala, né, espírito de ousadia, não de medo, Exatamente. Não de né? medo. Não de medo. E elas, assim, nunca fizeram isso. Elas, imagina, nós vamos fazer uma representação. É. E elas foram muito bem. A Esther Muito tá falando, bem. ó, uau, contando os dias. Vocês são incríveis, vocês são Ó, depois a maravilhosos. gente vai. Daqui a pouco tem intervalo. Tem Depois um daí a gente volta em intervalinho, Débora, tá? A gente Porque volta ainda em tem. Débora, Nós tem temos que muita contar coisa. sobre o Baraque. Daí, Tem muita coisa para falar sobre Tem que Débora, falar né? sobre o Baraque. Acho que é o Tem. próximo, né? Tem muita coisa para Sim, falar. quando Débora chamou Baraque para reunir o povo lá, os homens Então, para a vamos guerra. deixar porque É a gente já tá. interessante Não tem essa- intervalo Tem já? intervalinho, não. Ainda tem umas vamos horinhas entrar ainda, no- ó. 10h57. Vamos entrar no Baraque no segundo. Deixar aí um segundo gostinho bloco. para elas saberem. Porque é interessante, né? Já que a gente começou a falar sobre invalidez, comentou aí sobre esses sentimentos, a gente tem que falar que Baraque era um homem que tinha falta de confiança. Sim. Ele não tinha essa falta. E é uma geração que nós temos hoje. Para você ver como que a Bíblia ela é atual, né? Então, é sobre isso, Gi. E, Monique, que eu sempre trago aqui, e eu acho que tem muito, né? Hoje a gente conversando aqui, todas as sextas-feiras, a gente vê o quanto tudo que se teve na Bíblia em relação até a questão das mulheres, hoje a gente começa a ler, entender, e vocês trazendo essa fala, o quanto está interligado tudo, o que nós somos, Como a Bíblia é como atual, nós... Exatamente isso, Monique. Como a Bíblia está atual na nossa vida e nós não percebemos Uhum. isto. Exatamente. Nós não vemos isto como... A gente só está tão ligado em resolver questões. Resolver problemas, não é nem questões, é resolver problemas. E o dia a dia está tão no automático que nós não damos conta de quanto a palavra, o não, a responsabilidade, o cuidado conosco, nós mulheres, com a nossa saúde, está tudo interligado. O nosso posicionamento. Dentro de casa, dentro, né, do trabalho. Na sociedade, né? O posicionamento que a gente deve ter. Porque Débora, ela tinha esse relacionamento com Deus, ela tinha esse posicionamento. Ela era esposa, então era dentro de casa, era na sociedade. E ela não compete quando o Baraque ele fica, ela não compete com ele, né? Ela incentiva, ela motiva ele, né? Então tem essa liderança esse equilíbrio em tudo, né? Que apoia, né? Essa liderança que divide. Porque às vezes as pessoas, a mulher, o homem, tá ali no papel de liderança e deixa que tudo eu faço. Né? Exatamente. Até entra na questão do controle, né? Então a gente tem que ver esses sentimentos. Temos que cuidar com isso, porque muitas vezes nós mulheres começamos a ter esse controle demais. De achar que tudo a gente resolve, a gente faz. Mas a gente tem que sim delegar as funções, né? Exato. Dividir, compartilhar e cada um dentro de casa, ali na organização do lar. Cuidar do financeiro, do marido, né? O papel do filho. Você tem que, você faz isso, hoje a minha filha vai me ajudar aqui, meu filho ali. A gente tem, não eu fazer tudo. Exato. Porque a gente não aguenta. Você sabe que isso às vezes, por a gente fazer muitas coisas, e realmente as mulheres, elas fazem, elas cumprem, elas dão conta. E elas conseguem fazer hoje, ter várias funções. Mas, por exemplo, na minha casa eu tenho 2 homens, meu marido e meu filho. E então, na casa ali, é mais sobre tá mais sobre o meu comando. Sim. Quando eu vou viajar, e eu fico uns dias fora, igual teve semana passada, eu fico todo preocupada, porque eu acho que
a casa, Ninguém vai sobreviver. cara, que eles não vão sobreviver. comer. Eu falo, vocês não vão comer. E realmente, eles só comem pão e pizza, né? Mas tudo bem. Mas assim, aí eu falo, nossa, vocês não vão comer, a casa vai ficar suja. Eu fico preocupada com. A Eu tenho uma roupa, pet. Eu tenho um pet, não vão, porque vão ficar o dia inteiro fora de casa. Meu pet vai ficar sem comida, não vai colocar para fora para passear, para fazer um xixizinho ali e tal. Eu só fico pensando tudo que vai dar errado, né? Aí eu vou e viajo, fico às vezes na minha mãe uns dias, quando eu volto, tá tudo em ordem. Eles sobreviveram, o cachorro não Sim, morreu de fome sim, você- e a viu? casa tá em ordem. E às né, vezes nós deixamos de nos Esse é pro marido. aproveitar um pouco mais por conta que o medo da casa ter. Sim, você Sim. tira os olhos, né? Pelo menos na minha casa É. foi assim. Tem mulher também que quando sai de casa e volta, tá um caos, né? Sim. Agora, mas isso também me fala, não, Mas eu delega, acho que, solta, ensina. Eles têm que passar pelo processo. Exato. Eles têm que saber como fazer. Mas é Exato. que essa questão que você falou, né? Tem mulher que volta e tá o caos. Mas também eu acho que vai muito da tua administração ali. É bem mais profundo isso, né? É de conforme. É o porquê que volta tá um caos. Então, é outros problemas ali que precisam ser resolvidos. Porque o certo, natural, é isso. É tudo fluir, tudo dá certo. Não tudo ficar pior ou só porque eu saí, Sim. todo mundo se perdeu, né? Então, e aonde a gente encontra isso, né? Buscando a Deus, essa liderança, esse servir tanto dentro de casa, como mãe, como esposa, como líder. Quando você encontra esse equilíbrio, alguma coisa ou outra pode dar ali e sair, mas, assim, no geral, tudo dá certo. Sim. E a Stephanie fez o controle, né? Sim. E a história do controle foi assim. A gente estava ali no encontro e eu falei, Stephanie, o senhor está falando comigo, anota aí. E aí a gente começou a anotar. E aí eu falei, primeiro é o controle. Dela falou, como assim? Aí eu falei, tá vendo esse bolo aqui? A gente estava comendo bolo. Eu falei, como que seria o controle que nós mães fazemos, mulheres fazemos? Então, eu vou fazer esse bolo, você já sabe fazer. Aí você vê eu me batendo lá, você fala assim, não, daqui que eu faço esse bolo, e vai você fazer outra coisa, vai estudar, enfim, vai fazer alguma coisa sua. Você acha que você está ajudando, porque daí ele vai fazer algo dele e você está ajudando. Então, você tira. Só que o que está acontecendo, na verdade? Ele está perdendo a oportunidade de Isso. fazer um bolo, ele perde o processo Sim. de aprender a fazer um bolo É isso. e você se sobrecarrega. É isso aí. O problema do controle é isso, é a gente impedir o processo, Impedir o e se processo. sobrecarregar. Meninas, a gente vai fazer aquele breve intervalo e já voltamos e esperamos vocês porque tem aí, entendeu? A última fala da Débora. Vamos. Espero vocês. Segundo bloco aqui no programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial, no nosso quadro Mulheres da Fé, com essas mulheres incríveis, com a Gi e também com a Monique, né? Eu chamo elas de assim de Mo, de Gi, justamente por a gente já poder ter esse carinho, essa admiração e também aí estar sempre nessa busca de apoiar mulheres. É por isso que nós estamos aqui, ó, dividindo a tela agora, que dê certo e que, né, como diz a Mo aqui, hein, tem alguém que está enfurecido conosco, mas nós vamos amarrar ele, em nome de Jesus. Bem longe. Jesus Entrando na amado. tecnologia. Hein? Não, aqui não, hein? Aqui não. É isso aí, meninas. Ó, mulherada, sei que vocês têm horário de almoço, compromisso, mas volta aí só para dar aquele tchau. E também agora, no segundo bloco, a gente volta para finalizar sobre a nossa mulher da fé, nossa mulher da Bíblia, sobre Débora, que é um nome muito bonito, né? É um Débora. nome bonito, forte, com significado, né, De abelha, né? de abelha. trabalhadora, diligente. Isso. A Eu não abelha sabia é que diligente, a Débora, né? Eu agora as Débora que eu conheço, eu vou chamar elas de abelhinha, então. Abelhinha, elas são As diligentes abelhinhas, e elas fazem um trabalhadoras. mel gostoso, as nossas abelhinhas. E até uma coisa, meninas, antes de vocês começarem a falar, uma coisa que eu acho que também a gente pode trazer, uma vez ou outra, é sobre os nomes que Eu pensei nisso. os nomes, os Significados. significados, e até mesmo, sabe o que é? A questão de
qual nome você quer dar para o seu filho, mas você tem que tomar muito cuidado. Exato. Porque que nem tem um Jael, né? Quem foi o Uhum. Jael? Não, Na- a Jael é uma É uma mulher. mulher. Não, mas teve um outro parecido com esse nome, não é? Que acabou matando o irmão, não é isso? Caim. Uhum. Caim. Então a gente tem que cuidar que com cuidar, os sim. nomes Os que a gente, significados. os significados, os nomes que a gente dá para os filhos, né? Sim. Sim. Teve um tempo que a gente até foi um café que foi falado justamente isso sobre o nome. Que nós precisamos ter cuidado sim com o significado, porque é algo que a gente pronuncia Exato. em todo o tempo. Você sabe o Isto. significado do seu nome, Jô? Já Não, estudou? não estudei. E olha que agora já Vamos buscar. me veio Isso. esta. E o teu, Monique? Conselheira. Conselheira. O meu é Gislaine, quer dizer aprovada. Olha só. E eu bem acho isso. importante isto, né? Esse Sim, cuidado sim. com o nome. Porque é algo que você vai ser sendo. Você fala o teu nome o tempo todo. Você está chamando, Você né, está o chamando. tempo todo. Uhum. Então, aí Bem as nossas mulheres, aí E- vamos cuidar, ver bem certinho o nome. Na Por isso que até palavra, na palavra é, troca-se os nomes, né? O na Senhor palavra, trocava o os Senhor- nomes. Meninas, a voz está com eco. Eu sei que está com eco, mas eu acho que é É. por causa da. Como a gente está dividindo a tela, talvez seja Então, isso. vamos desligar o Eu divisão acho da tela, que então. não deu muito certo esse negócio de tela. Vamos voltar por uma tela só e eu vou girando aqui e depois a gente faz uns Isso. cortes. O importante é vocês conseguirem escutar bem. Isso. Na palavra, né, na Bíblia, Deus sempre fala do significado do nome, né? Isto. E até, como a Gi falou, tem até a troca de nomes, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era Saulo antes, né, do encontro com Jesus. Então, ele era Saulo, ele era um homem que, né, perseguia os cristãos, mas quando ele encontra com Jesus, né, Jesus chama ele, né, troca o nome dele para Paulo. Sim. Então é isso, temos que Isso Pedro. aí. Pedro, tem Paulo, muitos Tem, outros, né? né? muitos outros. E aí, voltando lá para Débora, né? Para a gente concluir, a história dela ela é contada ali só em 2 capítulos, no capítulo 4 e no capítulo 5, né? É uma história curta, porém cheia de significado, né? E com uma importância para toda a nação naquela época e para nós mulheres até Principalmente. hoje. E aí a Gi vai contar ali quando ela fala com Baraque, ela chama ele, que ele era do exército, né? E aí eles se ajuntam lá com 10.000 homens para sair à guerra, né? Quando falo que a Bíblia é atual, né? Então, Débora levanta homens. Então, por isso que eu falo, ela é muito atual. E ali, em Juízes 4:8 que está, né? Baraque disse a ela, se você for comigo, eu irei. Mas se não for comigo, não irei. Só um pouquinho antes ali que ela chama, né? Ela reúne, então ela chama ele Uhum. e aí Aí tem aqui atrás, aqui, ó. ela chama e ele Ó, acho que um pouquinho mais para frente aqui. Ó. Então, ela mandou chamar Baraque, filho de Abimoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena, vá, leve com você 10.000 homens de Naftali e Zebutom, e conduza-os ao monte Tabor. Farei que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao Quizon, e o entregarei em suas mãos. Então, assim, Débora fala para Baraque, mas quando ela está falando na voz do Senhor, na voz de Deus. Então, ele mandou ali que ele levantasse 10.000 homens para a guerra. Para a guerra. Quer dizer que Baraque falou para ela que só iria para a guerra se ela fosse junto, mas de outro lado ele tinha uma influência e uma certa liderança, uma certa autoridade, porque ele consegue levantar 10.000 homens, não é 10 homens, 10.000 homens para a guerra. Então ela fala até a quantidade de homens. E aí o Senhor fala, e eu os entregarei em suas mãos. Só que o Senhor fala também que só que a honra, a glória, o mérito não seria dele.
Seria de uma mulher. Porque ele chama a Débora. Então, por ele ter dito para Débora, se você for comigo, eu irei, ela responde, então tá bom, eu irei. Mas por conta dessa tua atitude de você não confiar, a honra não será tua, será de uma mulher. Exatamente. Então, foi porque ele não confiou plenamente na direção que ela estava dando. Então, quando a Gi falou ali no bloco anterior sobre a invalidação, né? Quando a gente não confia nos direcionamentos e nas direções que o Senhor dá. Sim. Deus chama você, mas não, eu só vou se fulana for. Ou, eu não sou capaz. Quando a gente se invalida, né? Sim. A gente chama alguém pro nosso lugar. A gente perde a honra. Porque o que aconteceu ali? Débora diz. A honra foi de outra A mulher. honra vai ser de outra pessoa. Porque você não confiou que é para você isso. E isso acontece no nosso dia a dia, né? O tempo todo. Quando a gente recebe uma proposta e você se acha tão pequena para aquilo, você acha incapaz, não merecedora daquilo, e você não vai, e você não arrisca, e Deus está falando, vai, eu estou contigo, se eu te dei, é porque eu sei que você tem muita competência, e você se anula. Sim. E aí vem outra pessoa e faz, e daí você fala assim, mas essa pessoa sabe menos que eu e está lá? Exato. Mas ela foi aí corajosa. você faz... Exatamente mas ela isso. Fez, né? Mas ela Ela fez. E o interessante, assim, que Barak, ele tinha... Essas mulheres entraram, hein? Opa, é isso aí. Estão todas aí, gente. Então, Barak, ele tinha essa falta de confiança, né? E só que Débora era muito sábia. E ela não compete com ele. E ela não desonra ele em nenhum momento. Sim. Tanto que ela vai para a guerra, mas assim, tudo bem, eu vou ir apoiar, mas eu não vou lá colocar uma armadura, porque espada não combina com mulher, né? Então, eu não vou pegar uma espada lá e não vou lutar por você, eu só vou estar te apoiando. Na intercessão. Só na intercessão. Às vezes, até com os nossos maridos e filhos, a nossa família, né? Sim. A gente fala, não, você vai lá, eu vou estar lá na plateia te apoiando, mas é você que vai estar na frente, é você que está. E às vezes a gente também quer tirar esse processo, né? Eu tô com medo, eu sou muito tímida, eu não vou conseguir, e eu não estou preparada. E você acaba colocando uma outra pessoa no seu lugar. A gente faz muito isso, ou a gente atrasa, né, a nossa bênção. Atrasa a bênção. Né, a gente vai atrasando ela. Mas assim, o interessante também é que ela fortalece. Ela não deixa ele se sentindo inválido. Ela fortalece, ela motiva ele. Né? Então, assim, eu acho que existe uma sabedoria no estudo que está muito em evidência agora nos dias de hoje. As mulheres estão fazendo muitas coisas e os homens estão ficando num lugar mais de conforto. Sim. Né? Sim. Então, muitas vezes o marido fala, não, vai você, faz você. Eu preciso. Vamos, estão convidando a gente para ministrar, para ir num lugar, para ir numa viagem, para ir numa palavra, vamos numa reunião de mulheres, vamos em algum lugar. Não, vai você. Numa reunião de casais. Não, vai você já está acostumada com isso, vai você. Eu não vou. Então, eles vão, né? E assim, as decisões também. Tudo que é decisão, o que você acha? E às vezes a gente tem que falar, não, o marido, aonde que nós vamos comer? Onde você quer ir? Não, decida uma vez ou outra, porque é sempre no restaurante que eu quero. E aí o homem às vezes não escolhe nem o restaurante, é sempre a gente que escolhe o restaurante, onde a gente vai, né? Aonde que a gente vai passar as férias. Como que a gente vai fazer? Eu também, muitas vezes, as férias, todas elas, fui eu que planejei. E aí eu falei, não, esse ano você planeja as férias, porque eu sempre estou planejando as férias, para ver se vai dar certo. E às vezes vim com outro lugar que você nem imaginava, né? De repente aí... Mas a mulher, ela já tem já é um instinto, né, da liderança, de dar conta de tudo. E a sabedoria também tá... Não, às vezes, a gente querer impor, né? Aí vai na briga. Agora, esse ano, escolhe você onde a gente vai passar as férias. Mas não, mas se você vem com uma sabedoria... É como Débora. Débora, ela com motivou, ela incentivou. De falar que você... Amor, me surpreenda. É igual a Jéssica colocou aqui, ó, para nós aqui, ó. Precisamos ser intercessoras.
Verdade. Isso. É isso mesmo. Estando ali por trás, mas dando, né, a voz A para voz eles. para... Sim, Para eles Sim. fazerem isso. sim. Porque tanto esse movimento da mulher empoderada, a gente acaba engolindo os homens rapidinho. Sim, é isso mesmo. Justamente por verdade. ter esse dom que Deus nos A gente deu. vai atropelando, A né? gente vai passando. atropelando, a gente vai fazendo, a gente faz mesmo. Mas, assim, não é isso, não é sobre isso. A gente precisa... O meio a meio, né? Isso, A igualdade o do equilíbrio, É o equilíbrio verdade. dos o 50 Eu coloquei 50. aqui, ó, notas importantes sobre isso. Submissão. Baraque não se sentiu com inferioridade, mas uma parceria espiritual, Sim, como entre Cristo e a igreja, é isso. como entre o homem e a mulher. Toda mulher pode ser usada de forma profética, com palavras e ações alinhadas à vontade de Deus. O exemplo de Débora nos inspira a liderar com sabedoria, edificar com fé e caminhar em obediência sem diminuir ninguém. E Débora, ela traz muito isso também para os homens, né, que acreditam e acham que a mulher não tem esse dom, né, de que mulher não nasceu para... Não, a Bíblia, em vários momentos, Deus chama uma mulher Chama uma mulher. para agir, né? E a gente também tira um pouco isso, né? Que tem muitas pessoas ainda, e até esses tempos eu entrei não foi numa discussão, numa conversa para entender melhor sobre isso. Qual é o papel da mulher, principalmente falando da igreja, né? Dentro da igreja. Porque eu ouvi uma fala onde a mulher não pode falar. Tem até uma passagem que aí foi onde eu quis me aprofundar para entender. Que Paulo diz, né, que não sei se para uma das cartas dele que fala que a mulher não pode falar dentro da igreja, não pode ensinar. E aí eu fui perguntar para alguém que sabe mais que eu por que ele quis dizer isso, e, enfim. Mas é isso, mas aí, em contrapartida, a gente vê mulheres, líderes, Débora, uma juíza, que foi levantada, sim. A resposta está aqui, né? Para determinar o rumo de uma guerra. Não foi só ela, então, indo mais ali para frente, né? Então, Baraque vai para a guerra. Aí, Sísera, que era o inimigo, né? Que era o líder lá da... Ele foge. Ele foge, ele era poderoso, ele tinha carros, né? Mas ele foge a pé. E aí foi onde ele corre para a tenda de Jael, que nós já falamos, quando foi ele que levou uma estacada lá de Jael. Então, são duas mulheres. Então, são duas mulheres. Uma diligente trabalhadora, inspirada por Deus, profeta, líder. Isso. As nossas líderes empresárias aí. Olha só, a mesma história. A gente tem uma líder juíza que empreende, que trabalha fora, e nós temos daí... Depois, a Jael, uma dona de casa, que está lá em casa, bonitinha, e o ladrão o bandido entra dentro da sua casa. Então, nós temos, no mesmo capítulo ali, nós temos duas mulheres com diferenças. É o que o Senhor quer mostrar para nós ali. Ó. Tanto tem valor a empreendedora, a juíza, a que trabalhou, estudou, fez, né? Estudou para isso, tem o dom. Tanto como a que está em casa lá. E é a que está em casa que ainda... Que dá o checkmate, né? Vamos dizer assim. Que salva uma nação. Que salva uma nação, porque a atitude dela ainda é de mais ousadia, vamos dizer assim, né? Você vê o inimigo ali pegar uma estaca, e até a gente fala, é até forte ali a passagem, né? Que fala que a estaca atravessou. Então, assim, você vê que é uma coisa que... E a força, que a gente já até falou sobre a força e a coragem, né? A força dela é muito grande. Mas... tanto Débora como Jael, tementes ao Senhor. E você vê como a ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala, mas qual que é o meu propósito? Eu não tenho propósito nenhum, eu nem sei qual que é a minha essência, eu não me conheço, eu estou perdida, eu não sei que profissão que eu vou... a pessoa ali... E aí o Senhor... olha como a gente, às vezes, é sempre uma forma de a gente enxergar as situações. No caso de Jael, como as mulheres elas eram responsáveis em cravar as estacas das tendas, ela era uma das melhores que cravava estaca ali. Os homens não faziam esse trabalho, elas faziam. Então,
era assim, é uma batida, igual eu falei, se me der um prego e um martelo, é capaz que eu bata no dedo, porque eu não pratico. Agora, dá para o meu marido, é uma batida e ele vai cravar o prego. Agora, no caso dela, elas estavam treinando isso. Então, meninas, mulheres, qual que é a essência? No que vocês são boas? O que as pessoas te perguntam? Aonde que elas te pedem conselho? Né? Quais são suas habilidades? Porque a habilidade de Jael era colocar a estaca. Como que o Senhor usou ela? Com a estaca. Qual que era a habilidade de Débora? Era a sabedoria, a diligência, a profecia. Como que o Senhor usou com ela? Usou ela na habilidade que ela tinha. Então, o Senhor, ele nos usa na habilidade que nós temos. Então, a gente tem que olhar para dentro e ver como que Jael seria uma pessoa da atualidade hoje, que seria, eu só sei esticar tenda e ficar dona de casa, e fazer comida e cuidar de filhos. Aonde que o Senhor aonde que o Senhor vai me usar para salvar uma nação? Aonde que eu vou ganhar uma guerra? Imagine, né, o nome dela escrito na Bíblia 2.000 anos depois, acho que até mais, né? 2.000 anos é tempo de Jesus, né? Ela é antes de Cristo. Quando que poderia imaginar, né, que o nome dela, que a história dela, que quantas pela eternidade, né, praticamente ouviriam falar. Então, a nossa vida, a gente fala também muito sobre o legado, né? O legado que você deixa. E pode ser naquilo que você quer, o mais improvável. E Deus, ele costuma a nos surpreender com os improváveis, né? Com situações improváveis, coisas que a gente nem imagina que... Mas nisso o Senhor vai me usar? É exatamente nisso que o Senhor te usa. Exatamente nisso. Então, não subestime, ele vai te colocar, né, aqui. É claro que depois você vai ter você vai estar em outro movimento, você vai estar... Mas no momento é aqui que eu quero você. Eu falo para as meninas que Deus dá conforme a gente dá conta também. Porque, por exemplo, tem a passagem que ele fala sobre você entrar no rio. Então, ele fala que você entra primeiro no calcanhar, depois você vai para o joelho, depois você vai para a cintura. Então, ali são porções que Deus vai dando para a gente. Então, por exemplo, ele entrega para a Monique trava, ela não vai atrás da oportunidade, limitou o que Deus derramou. Então, ela vai ficar com a água no calcanhar. Agora, se Deus ela avançar, aí a água dela ela vai avançando para dentro do rio, e daí daqui a pouco ela está com a porção no joelho. Daqui a pouco ela está mergulhada inteira na porção, porque conforme Deus vai dando para ela, ela vai seguindo. O detalhe é que o medo faz a gente limitar o poder na nossa vida. Então, esse medo de a gente avançar e fazer essa virada de chave que a gente tem que dar, que nos trava, que nos segura. Então, a gente acha que não vai dar certo. Mas o Senhor está dando a porção. O Senhor está dando a porção. Aí você não avança, ele não dá mais a porção. Ele para você e limita ela. Até porque é sobre isso, né? É também você saber o momento de você agir e você também fazer a tua busca. Então, você também tem que... Ele dá a porção, mas você tem que dar o passo. Exato. Ele dá o chão, você dá o passo. É isso mesmo. Não adianta você chorar, entrar no quarto e dizer, ai, agora, meu Deus, e não tomar atitude nenhuma. E ele está te mostrando o que você tem que fazer. Ele está dizendo, eu quero que você faça isso, isso, isso. E você, muitas vezes, você ainda acha que não, né? E não vou fazer. E aí, ele diz, mas eu não posso fazer mais nada. E tudo tem um tempo, com você. Né? Quando eles estão no barco lá para retirar os peixes, os discípulos, o Senhor ele está no monte. E do monte, a Bíblia fala que ele consegue observar. E ele vai para o monte para ficar no secreto, ele vai mais 6 horas da tarde. Ele só desce para salvar eles daquela tempestade às umas 3 horas da manhã. Quer dizer, e da onde ele estava, ele observava todo o desespero. Só que ele chega no momento certo para tirar. Então, assim, não adianta, às vezes, não adianta a gente ficar se debatendo. Ele fica observando, quando é o momento certo, ele desce e te ajuda. Mas, assim, no momento certo. Então, também a gente tem esse tempo aí para entender esse tempo, às vezes, de silêncio, né? Que às vezes a gente está se batendo sozinha. Mas também se bate sozinha,
que daí que também é uma coisa que a gente fala sobre a solidão, né? Que a gente está às vezes sozinho, mas está cheio de gente, mas está só. E não, o nosso ego não deixa a gente buscar ajuda. E dessa passagem aí do barco é quando ele chama Pedro, né? Chama pra Pedro. andar sobre as Mas ele águas. não chama Pedro só. É. Ele É, fala, quem tem... Pedro pergunta, mas ele fala, vem. Vem. Podia ter ido todos. Sim. Mas Só só quem um. teve coragem foi. Mas aí quando o Pedro começa a andar e quando ele começa a afundar, é porque ele prestou atenção nas ondas. Então quando ele olhou quando ele estava olhando para Cristo, ele estava caminhando. Quando ele quis Tirou olhar os para o olhos. lado, quando ele tirou os olhos de Jesus, Ele afunda. que ele vê as ondas, ele vê o mar bravo, ele começa a afundar. E isso é o que a gente faz. Sim. A gente olha para Cristo e aí a gente começa confiante, porque a gente conheceu a palavra, a gente vai indo. Aí, conforme a caminhada vai aumentando, as pressões em volta aumentam, as peninas em volta aumentam. Eu falei da penina. E aí você vai perdendo Ah, a sua E essência. aí você vai perdendo sua essência, porque o que a penina agora- fala, você Você vai ficando, acredita. você vai ficando uma pessoa reclamona, revoltada, pessimista, negativa, e você vai se perdendo. Isso, Lembra? Por isso que a gente se É. perde da essência? isso. Por causa dos nossos sofrimentos e das O decepções. sofrimento e dos relacionamentos em volta, E de tudo em pessoas volta. que não acreditam em você. E você Você acaba vai ficando ouvindo. amarga, É. você fala, mas eu não era amarga assim, por que eu me tornei isso? Por que eu tô assim? Reclamona, amarga, negativa, sem esperança. Muita murmúria, né? Muita Nossa, murmuração. Muita murmuração. Porque E é isso. Tirou os olhos, né? Porque tirou os olhos. E assim, existe essa guerra espiritual das coisas que querem te tirar do foco, que é caminhar com Cristo, que é conhecer a Ele, que é receber as bênçãos que Ele tem. Existe essa guerra espiritual. Então, por isso que e fala, né? A palavra diz lá, orai em todo o tempo, sem cessar. Porque essa guerra, ela é o tempo todo. Sim. Toda hora vai aparecer alguém para falar algo que não vai ser legal. Ou vai acontecer uma situação, um problema. Às vezes não é com você diretamente, mas é o teu filho, tua filha, teu marido, tua mãe, com alguém, né, próximo que você gosta, uma amiga. Enfim, todo o tempo vai acontecer. Mas fique com os olhos em Cristo. Sim. Que você vai vencer. Ele está lá no monte, né? E agora ele está olhando, ele está vendo todas as situações. Ele nunca Confie deixa a gente nele. Confie, peça sozinho. para que ele te guie, né? E quando vem alguma mulher maravilhosa para te dar uma direção, escute com muita atenção, porque ali é ele direcionando você. Alguém, né? Sim. Ele está direcionando. Eu aprendi a escutar muito sobre isto. Então, ele não tem como descer e vir falar com você, mas ele te coloca pessoas na hora certa, no momento certo, para te direcionar. Sim. E às vezes até puxão de orelha que você leva. Sim. Às vezes você também, porque a tua fala é uma fala onde ele vai dizer, eu não quero que te envergonheste, né? Que você seja envergonhada. Então, siga esse movimento. É para fazer assim. E aí a gente tem que ter esse entendimento, porque nós mulheres, nós temos muito entendimento. Sim. Nós temos muito. Apesar de às vezes você estar numa turbulência, mas você tem um entendimento, você tem ali algo com você que aflora. A gente precisa só exercer essa É coragem. só exercer essa coragem. Uhum. Né? E com pessoas próximas, com pessoas do teu trabalho, às vezes as pessoas da sua família. E muitas das vezes, mulheres, a gente precisa dar aquela afastada. Mas não quer dizer que você não goste, não quer dizer que você está magoada com a pessoa, você virou inimiga. Não. Você está num processo, você está entrando num processo onde você precisa se afastar de pessoas, as pessoas vão deixar de estar com você por conta do seu movimento. Exatamente. Então, ter esse entendimento aflorado, entender o que está acontecendo com você e siga. Não tem como como a gente fala, não tem como dar errado. E acho que é importante também, já que a gente falou, assim, a gente entender
essa liderança que Débora tinha. Isto. Então, sobre uma liderança feminina que é muito natural nossa. Isso. E entender e aprender assim, a afirmar nossos homens. Sim. E apoiar nossos homens. Sim. Como ela fez ali, que ela motivou ele, que ela encorajou ele. Então, assim, nós precisamos nossos maridos, filhos, a gente precisa afirmar ele como homens e não tentar diminuir ou falar, não, eu faço melhor que você, né? Não, deixa aqui que eu faço, porque você não vai fazer direito. Eu estou ganhando mais e começa com os julgamentos. Exatamente. Chega comprando tudo que vê pela frente porque está com a bola toda e isso também não por pode. isso foi Débora, que não foi outra pessoa, que não foi outra mulher ali, foi Débora, porque ela estava curada desse tipo de situação, né? Ela estava curada. Então Deus usa quem está curado. Porque se ela tivesse alguma... Ela era casada com o Lapidote, que era o fogo, né, a tocha. Mas se ela tivesse alguma vulnerabilidade ali na questão feminista ali, ela tinha aproveitado e tinha... que eu não posso falar palavras, também, né? O marido... Exato. O marido dela, ali não fala assim, né? Mas para ela ter essa posição ali, né, de liderança e tudo mais, como ele era também confiante da esposa, né? Sim. E apoiava, com certeza, porque, como diz ali, né, que ela era profetisa, líder e esposa, ou seja, ela tinha esse papel e com certeza cumpria com excelência. Sim. Porque ele, né, sendo marido, em nenhum momento paralisou ela ou diminuiu ela. Então, para ela estar onde ela estava, com certeza esse marido a apoiou e viu quem ela era. Em Deus, né, primeiramente. Então, também para os maridos aí, os homens né, também apoiar as suas dê mulheres. Valor às suas mulheres, Exato. às suas esposas. Isso. Enxerguem quem elas são, principalmente em Deus, né? Incentivem elas, porque andando junto é perfeito. Apoiando o outro, um olhando o valor que o outro tem. Potencializando, né, o dom, a essência de cada um. E será uma família próspera, né? Uma família feliz. Sim. E eu falo muito, até por ter meu filho, né, o Heitor, com 3 anos, como é uma missão, mãe de meninos. Principalmente hoje em dia, para essa geração. Onde eles estão tentando tirar essa força masculina. Os homens estão cada dia, né? A gente vê aí se maquiando e tudo mais, como estão mais na tecnologia, mais sentado no computador, então eles não sabem trocar uma lâmpada. Tem que chamar alguém para trocar uma lâmpada. Puxa muito por um lado, e a gente precisa formar homens, né, de caráter, de valores, de princípios. Então, que a gente venha, né, mães de meninos aí, olhar e ensinar, como ela falou, ensinar nos afazeres de casa. Sim, nos serviços básicos, né? Porque estragou uma tomada, você tem que... Uma pessoa... Você vai pagar hoje um serviço, uma visita, R$150. Sim. Você vai pagar R$150 para tocar 2 fios de tomada? Mas eles pagam porque eles não sabem fazer. Sim. Então, às vezes, tem que... E antigamente, não, né? Os nossos homens, os homens antes, eles tinham que se virar e fazer tudo. Hoje, não. Hoje é só computador. Se tiver que fazer alguma coisa, tem que ver um tutorial ali. Mas eles não sabem, né? Hoje é uma outra geração mesmo. A gente precisa ter esse olhar como mãe, né? Para que realmente ensine nossos meninos, homens aí, até mesmo a respeitar, amar e principalmente apoiar as namoradas, as suas esposas, né? Tanto que dia 22 teve um movimento muito grande em todas as cidades aqui próximo, justamente a questão, né, do feminicídio. Então, é algo que a gente tem que... E Paraná, aqui, né? Curitiba, Paraná, principalmente. Sim, está muito alto, né? Está muito alto o índice de feminicídio no nosso Paraná, ao redor. E talvez é isso que a gente tem que começar, porque... O filme da adolescência também, que já mostra, né, um adolescente se formando já psicopata ali, exatamente, né? Esse filme já fala que às vezes aquele seriado na Netflix que tem ali sobre a adolescência,
o filho sendo educado pelo computador, Sim. e daí os pais não percebem. E é algo que eu sempre tive um entendimento com a minha mãe e com meu pai, e é que você, como seu filho trata a mãe dele, provavelmente ele vai tratar a sua esposa. Exatamente. Então, nossas mães, nossas mulheres, mães, comecem a dar aquelas puxadinhas de orelha nos seus filhos, mesmo com 4, com 5, com 7 anos, que é a idade crucial que ele já está com muito entendimento, assim, respeitá-la, Exato. não gritar com você, não dar tapinhas em você, nem no seu rosto e nem nas partes como no bumbum, na perna. Sabe aquele tapinha que o filho dá na mãe? Não permita isso. Isso não é brincadeira. Amanhã ou depois ele pode estar batendo na namorada, na esposa, e foi lá atrás que ele achou que aquilo ali era para ele, era normal. Então, a gente também tem que ter esse entendimento, né, com os nossos meninos e com os nossos homens, com os nossos adolescentes. Porque nós, mulheres, mães, que educamos eles. Isso aí. Você vê só de Débora o quanto a gente tira, né? Eu até vou concluir aqui, depois a Monique vai, mas assim, ó, de Débora, o que a Débora nos ensina? Que a verdadeira liderança começa com ouvir a voz de Deus. Sim. Ela foi corajosa para agir, sábia para aconselhar e humilde para obedecer. É isso aí. Olha, Porque é essa parte da humildade, né? Humildade também, né? E hoje o Senhor continua levando mulheres como Débora, comprometidas com o céu e corajosa na terra. Então, hoje ainda o Senhor está levantando muitas Déboras. Sim. E eu vejo muitas Déboras. Sim. Que o Senhor Sim. tem levantado. Então, isso é uma inspiração para nós. Essa história de Débora, a gente tira muita coisa. É uma mulher ainda usada profética, com palavras e ações alinhadas à vontade de Deus. Ela incentivou os homens, ela é um exemplo que inspira com sabedoria, edificação com fé, você caminhar com obediência a Deus. Então, a história... Eu falei, vocês não falaram Débora? Débora é a juíza, a líder. Eu me identifico com Débora também. Sim. Então, finalizando ali no capítulo 5, na minha Bíblia está aqui, é o Cântico de Débora. Então, tem o Cântico de Débora. Então, houve ali, né, a vitória, É. depois que Jael, né, atingiu Cântico ali... forte, né? E teve esse momento de celebração, né, de louvor, de gratidão. A gente já falou isso também sobre Miriam, né, que também é conhecido também ali como esse momento de celebração, né, em meio às vitórias, em meio às conquistas que o Senhor nos dá, né, como é importante a gente louvar a Deus e agradecer a Ele. E render sempre, né, graças e louvor e honra, porque Deus é tudo que nós precisamos na nossa vida. É com Ele que nós precisamos caminhar. É a voz dEle que nós precisamos ouvir em todo o tempo. E não deixar, né, que as coisas do mundo nos afogue, né, em meio a tristeza, injustiça, ingratidão. Não. Ficar sempre com a palavra de Deus. Exatamente isso. Tem um tempinho aqui ainda. Tá Estamos quase no final aí. Depois eu só... Eu estou preocupada com os meus lá. Já abri outra aqui, porque eu estou com medo que caia o meu carregador aqui. Então, olha lá, a Josiane entrou. Então, Josiane. Coloquei aqui no versículo 7, então, do capítulo 5, que diz: Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Aí louve ao Senhor. Mais para frente, desperta, Débora, desperta. Desperte e rompa com cânticos. Então é isso, despertem, Déboras, né? Mulheres aí fortes, guerreiras, mulheres sábias, diligentes para esse tempo, para essa geração, né? Que vocês tomem a liderança da casa de vocês, a liderança dos filhos, dos relacionamentos, a liderança nos negócios, né, no trabalho. Despertem, né? Ouçam a voz de Deus, a instrução que Ele tem e o propósito que Ele tem para cada uma, né?
no mais simples ali, às vezes no teu mais ordinário, Deus tem algo extraordinário para você. Então, não se limite, né? Sejam corajosas. Sim, Verdade. sim. Se eu fosse deixar para essas mulheres que estão ouvindo, eu deixaria três ou quatro. Não são, eu não gosto muito de dar conselhos, mas assim, eu falaria para essas mulheres que elas andem com o fogo, assim como era casada Débora com o fogo, com o Lapidote, que vocês andem com o fogo, que o fogo é Deus. Sabe quando você olha aquela mulher e você fala, nossa, eu vejo Deus nessa mulher aí, porque ela carrega o fogo, ela carrega Deus. Uma outra situação é ande por lugares altos. Isso. Mulheres. Andem Isso por aí. lugares altos. E mais uma outra situação é levante mais mulheres. Levante mais Isso. mulheres. Levante mais mulheres. Tanto para a missão de Deus, como para apoiar umas às outras. Então, Sim. levante mais mulheres. E a outra coisa, vão no encontro. Tô brincando. Mas eu vejo vocês amanhã, sábado, todo mundo lá. A gente vai tirar agora, gente, aqui o nosso versículo bíblico, né, Mo? Vamos. Tire um aqui, Mo, por favor. Vamos ver o que está aqui nesse versículo, gente. Tem música de suspense? Então, Tira o seu já também. tirei. Pode ler já o seu, Mo. Então, tá lá em Salmos 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Enquanto Ele está à minha direita, não serei abalado. Então, que nós devemos colocar o Senhor sempre à nossa frente, né? Enquanto Ele caminha com a gente, nada nos abala. Vou ler o meu aqui, hein, gente? Mulheres maravilhosas. A gente não terminou ainda. Eu só dei um beijo para vocês ali na live, mas aqui, ó. Porque ele livrará ao necessitado quando clama, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Salmos 72. Isso aí. Olha aí, ó. Tu ouviste, Oh, meu Deus. Eu virei o negócio aqui. Vai lá. tu ouviste porque atenta para o trabalho enfado, para o Tamares, para o tomares na tua mão. A ti o desamparado se entrega, tu és amparo do órfão. Salmos 10:14. Tu és o amparo do órfão. Olha aí, ó. Salmo 10:56. É isso aí. Então, meninas, grata a todas que estiveram conosco nessa live maravilhosa, que é sempre um sucesso. Muito obrigada. Carinho.